Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo. Um dos últimos vídeos que eu fiz aí eu falei um pouquinho sobre empatia. Mas o que é a empatia, né? Vamos só relembrar. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, né? Como assim se colocar aí no lugar do outro? Eu até citei um exemplo no vídeo que eu falava que, por exemplo, se você não sabe o que é sofrer racismo, né? Você nunca vai saber, até o momento em que você passar por esse momento, né? A gente só vai conhecer uma realidade quando nós vivenciamos ela. E a empatia é mais ou menos nesse sentido, ela atua mais ou menos nesse sentido, né? Quando você se coloca no lugar do outro para entender os problemas do outro, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Se nós somos seres sociais, naturalmente nós dependemos dos outros, né, para nossa própria sobrevivência, né? Dos primórdios da humanidade, nós seres humanos fomos nos construindo a partir de relações de grupo, né? Então, a própria sobrevivência humana é o resultado da própria sobrevivência, né, em grupos, né? A empatia, ela de certa forma faz com que a gente acabe se aproximando das pessoas, né? Porque quando nós observamos pessoas que nós nunca vimos ou conversamos na vida, nós criamos pré-julgamentos, né? E esses pré-julgamentos, né, muitas vezes eles não são positivos, né? E quando você interage, né, utilizando-se da empatia, você cria uma relação de fortalecimento da própria convivência, né? Então, colocando-se no lugar do outro, não criando preconceitos, né, ou conceitos errados, né, você consegue se aproximar e muitas vezes até mesmo consegue fortalecer ali relações de amizade, enfim, né, de aproximação. Além disso, a gente tem pessoas, digamos assim, com quem a gente tem mais afinidade, e essas pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente vai chamar de amigos, né? Você tem muitos amigos, já parou para pensar quais são os seus amigos verdadeiros, quais são os motivos que fazem com que determinadas pessoas sejam suas amigas, né? Esse vídeo, então, ele tem um objetivo de mostrar qual é o papel da empatia na customização e na criação das amizades. Quando você atua com empatia, naturalmente você desenvolve relações mais saudáveis aí com as diferentes pessoas. A gente sabe, e nos vários vídeos que eu já trabalhei aqui no canal, a gente sabe que nós somos seres sociais e naturalmente ninguém é igual a ninguém. E são essas diferenças que fazem com que seja necessário criar ali uma atividade baseada na empatia, na aproximação, né? E existem casos em que você encontra uma pessoa e do nada você se torna amigo. Isso acontece muito rápido. Mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que você tem um quê, ou seja, você talvez não quer se aproximar, não sabe o motivo, mas depois de um certo tempo você acaba se aproximando e cria ali uma relação de amizade, né? Então, além de fazer parte da vida, digamos assim, das pessoas, né? É, a amizade, a própria empatia, ela vai atuar de diferentes maneiras, em diferentes momentos, em diferentes lugares, né? Então, muitas vezes a forma com que você está posicionado em um determinado ambiente faz com que você se aproxime ou se afaste mais das pessoas. A amizade, basicamente, ela foi trabalhada por vários filósofos lá na Grécia Antiga, né? O próprio Aristóteles ele descreveu 3 tipos de amizade, né? A amizade por prazer, a amizade por utilidade e a amizade aí por virtude, né? Você já deve ter imaginado o que é cada uma dessas formas, né? A primeira, a amizade por prazer, é uma amizade onde os indivíduos eles se unem em decorrência, né, do prazer que esta convivência resulta, né, digamos assim, né? Então você tem uma amizade com alguém que gosta de videogame, por exemplo, né? Jogar videogame com essa pessoa te dá de certa forma prazer, né? Você se sente bem estando na companhia dessa pessoa, realizando determinadas atividades. Essa seria amizade por prazer. Temos também o que o Aristóteles chamou de amizade por utilidade, onde os indivíduos, né, eles se aproximam
por algum interesse. Você cria amizade, por exemplo, com aquele coleguinha da escola que sempre leva lanche, né? E se ele sempre leva lanche, você sempre fila uma boia na hora do intervalo, né? Então, essa é uma amizade por interesse. Ah, você tem amizade com aquele cara lá que sabe consertar computador, sabe mexer na internet, né? Temos a amizade por virtude, né? Que é uma amizade onde os indivíduos se unem, né? Para fazer o bem, ou seja, eles são guiados por uma virtude, né? Ou seja, têm as mesmas vontades, têm as mesmas intenções, né? São virtudes que norteiam essa amizade, né? De acordo com o próprio Aristóteles, né, as amizades por prazer e por utilidade, elas são passageiras. Né? E por que disso? Né? Nas duas, tanto por prazer quanto por utilidade, o amigo basicamente é o meio de atingir uma finalidade, atingir o prazer ou atingir aquilo que você objetiva através daquela pessoa. Então, a amizade por utilidade e a amizade por prazer é uma amizade que ela é relativa e ela é passageira. Na primeira, digamos assim, a finalidade é o prazer, ou seja, diversão, né? Então, você busca naquela pessoa só a diversão, ou seja, a realização pessoal, né? E uma participação de ambos na construção do prazer. Na segunda, né, essa amizade ali por utilidade, você usufrui de algo que o amigo pode oferecer. Né? Você não tem videogame, mas o teu amigo tem. Aí você vai lá na casa dele para jogar videogame, né? Você não tem costume de levar lanche, mas o teu colega sempre leva lanche, então você se aproxima dele, né? Então sempre tem um interesse por trás disso, né? Então é importante entender que essa é uma relação que passa, né? Que ela é passageira, e pode levar, inclusive, a certos atritos, né? A amizade por virtude, diferente da do prazer e da de utilidade, ela é mais duradoura, ou seja, ela acaba unindo as pessoas, porque as virtudes, né, quando elas são semelhantes entre ambas as pessoas, faz com que elas realizem atividades mais constantes por um tempo maior. Não existe uma relação de interesse, mas existe um interesse em comum em se relacionar, né? Então essa união entre as duas pessoas, ela pode exercitar ali a virtude que cada uma delas tem, né? O próprio Aristóteles, ele pensava ainda que nesse contexto, digamos assim, de amizade, pode surgir o fortalecimento do vínculo entre os próprios cidadãos dentro das cidades. E isso pode contribuir, inclusive, para uma vida social mais harmônica. Né? Então, de acordo com o próprio Aristóteles, a gente resumindo isso, a gente pode entender que ele pensava que no contexto de uma amizade baseada na virtude, né? Essa amizade ela pode favorecer o surgimento e o fortalecimento dos vínculos entre os cidadãos. E isso, obviamente, vai formar a própria cidade, né? Vai ter como resultado a cidade, né? Então, em resumo, a amizade é o vínculo que une as pessoas e forma um espaço público que seria a cidade, né? De acordo com o Aristóteles. Então essa relação de empatia e amizade, ela pode ser aí dividida em três níveis, né? Como você viu, quando você tem empatia, você se coloca no lugar do outro. Você entendendo a realidade do outro, você cria possibilidades de aproximação. Ou seja, quando você se aproxima, você reconhece a realidade do outro. Né? Essa realidade pode ser positiva, pode ser aí negativa, né? Mas se você não der a chance da aproximação, naturalmente você jamais vai ter uma nova experiência, uma nova experimentação. Né? A gente viu aqui nesse vídeo que as amizades elas podem ser divididas em três níveis, né? Por prazer, por utilidade e por virtude. As amizades relacionadas ao prazer e à utilidade elas são passageiras, né? Ou seja, elas não criam vínculo. Já a amizade por virtude ela pode ser uma amizade estabelecida em cima de interesses comuns, de conhecimentos comuns. Né? Então, o mais interessante
é que nas próprias palavras do Aristóteles, essa aproximação estabelecida entre os cidadãos é o que constrói a sociedade e constrói a própria cidade, né? Então, as amizades, elas não surgem espontaneamente, mas elas surgem como um resultado direto da ação e da interação entre as pessoas, né? Então, é importante pensar nesse aspecto também, tá? O que eu tinha para falar aqui por enquanto era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou, né? Se esquece aí de deixar um curtir ali, se possível, se inscreva aí no canal. Falou.